Fala, meus queridos, tudo bem? Gravação da questão número 1 do exame discursivo da UERJ de 2019. E aí, olha só, sem mais delongas, vamos lá, ó. Questão número 1, já aviso de cara que é uma questão tranquila, tá? Não tem problema nenhum em relação a isso. Aproveitando para testar algumas coisas aqui, ó. Aqui minha tela fica grande, a questão fica pequena. Vou voltar. Caso eu precise falar alguma informação, eu volto para essa tela. Aqui a gente vai fazendo as questões e testando. Então vamos lá. Vou pegar uma caneta colorida para trabalhar essa questão e a gente começa falando o seguinte. O meteorito de Bendegó foi um dos poucos itens do acervo do Museu Nacional que não sofreu danos no incêndio ocorrido em 2018. A resistência do meteorito a altas temperaturas deve-se aos seus principais componentes químicos, cujas temperaturas de fusão são apresentadas na tabela abaixo. Eu tenho alguns símbolos aqui listados, né, de alguns elementos e suas temperaturas de fusão. Nomeia a ligação interatômica presente entre os componentes do meteorito. Beleza. Nomeie também aquele com maior temperatura de fusão. Em seguida, indique o símbolo do componente de maior massa atômica e o subnível de maior energia do átomo do níquel no estado fundamental. Então, tu tem aqui, ó, nomeie a ligação interatômica, nomeie também aquele com maior temperatura de fusão. Aí é só olhar, né? Indique o símbolo do componente de maior massa atômica e o subnível de energia do átomo de níquel no estado fundamental. Tá? Para alguma dessas informações, eu preciso de tabela. Estou até já com a outra página aberta, indo lá para o final da prova, pegar a tabela e você vai reparar uma coisa interessante nessa tabela. Ó. Deixa eu fazer assim, diminuir mais um pouco, para conseguir contabilizar bem. Vou dar um zoom nessa tabela para você entender que aqui embaixo tem algo interessantíssimo, que é a ordem crescente dos subníveis. Bom, sem mais delongas, vamos à resposta, porque essa questão aqui ela é bem tranquila. Resposta. E para entender essa questão direto, vamos lá. Nome da ligação interatômica. Eu tenho metais, ferro, cobalto e níquel. Esses metais em específico, se eu tenho somente elementos metálicos, o tipo de ligação será a ligação metálica. Seria a ligação iônica se você tem um elemento tendendo a perder elétrons e outro a ganhar. Geralmente um metal e um não metal. Seria covalente se fosse geralmente entre não metais, né? Nesse caso específico, tu tem o ferro, cobalto e níquel. Então aqui, ó, ligação metálica. Tá? Nessa questão, você não tem muito o que calcular e especificar, né? E nomeia aquele que tem maior temperatura de fusão. E aí não tem aonde correr, né? Olha só. 1538, 1495, 1455. Maior temperatura é o ferro. Então, nome do composto ou do elemento. Deixa eu ver aqui, ó. Nomeia a ligação do componente. Também aquele nome do componente. Componente de maior temperatura de fusão ou temperatura de fusão só. Fusão mais tempo do que outra coisa. Fe é o ferro. Ele quer que você saiba o nome do ferro. Matei duas perguntas aqui, ó. Checklist, tá bom? Em seguida, indique o número do símbolo daquele que possui maior massa atômica. Eu gostaria que você olhasse aqui, ó. Ferro, níquel e cobalto. Ferro, cobalto e níquel. O cobalto está no meio, mas ele tem o número atômico 59, o símbolo do elemento. Símbolo
CO. Tá bom? Por último, o subnível de maior energia do níquel no estado fundamental. Para isso, você vai ter que fazer a distribuição eletrônica. Não tem para onde correr. O que você poderia se guiar é que todo mundo que está aqui termina a sua distribuição em D. Está no quarto nível, então é 3D. 3D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Esse cara aqui termina em 3D8. Mas pouco me importa. Pela sua localização na tabela, o subnível de maior energia é o 3D. Acabou. Mas, se você não lembra disso, coloca aqui níquel e o número atômico do níquel é 28. Então, você faria a distribuição dele. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Já fiz direto, mas se tu contar aqui tem 10. Se tu contar aqui tem mais 10. Para chegar a 28 faltava 8. 3D. Então, na hora de responder, subnível de maior energia (3D). Você não vai colocar a quantidade de elétrons não, tá? Você não vai colocar a quantidade de elétrons. Se ficou com dúvida, a forma que eu respondi, te coloco aqui agora o padrão de resposta deles para não ter problema. Aí, ó. Para você enxergar muito bem. Beleza? Foi. Fechado. Gostou da resolução da questão? Se gostou, não esquece de deixar um like e acompanhar meu trabalho também no Instagram aí, ó, o Louco da Química, tá? Se você não conhecia o canal, já aproveita para seguir. Beijos, até a próxima questão. Fui!